Opa, uma boa noite a todos ligados aqui no canal Esporte no Ar. Estamos aqui na primeira live de 2025. Um feliz ano novo a todos vocês que estão aí sempre curtindo os nossos conteúdos aqui do Esporte no Ar, que curtiram no ano 2024 e estarão com a gente nesse ano que se inicia em 2025. Hoje nós vamos fazer um conteúdo especial, que é os melhores do Brasileirão 2024. Vamos fazer uma votação aqui entre os nossos integrantes para tentar montar a seleção de quem foi os melhores, né, de cada posição do Campeonato Brasileiro do ano passado. Teremos também o melhor técnico, o craque do Brasileirão e também o pior jogador do Campeonato Brasileiro. Confesso que essa foi a mais difícil aí de tentar elaborar quem estaria entre os candidatos, né? E hoje, nesse conteúdo especial aqui, nesse início de ano de 2025, estamos com meu parceiro Glauber aqui. Boa noite, Glauber. Boa noite, irmão. Boa noite, pessoal que vai participar aí com a gente, a Gabriela, o Tom e todo mundo que vai assistir. Hoje estamos também aqui com uma convidada especial, né? A Gabriela, que faz parte aí da Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes. Seja bem-vinda, Gabriela, ao canal Esporte no Ar. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo também. Já vi que você torce pro Palmeiras, né? Sou fanática, torço pro Palmeiras. Tá esperançosa pro time nesse ano? Eu tô, né, com essas contratações aí, né? Leila soltou o dinheiro do banco, né? Que beleza, né? Sim. Tá certo, seja bem-vinda, Gabriela. Estamos aqui também com Tom Santos. Boa noite, Tom. Estar aqui com vocês aqui, Fabinho, Glauber, e boa noite, minha amiga Gabriela. Juntos estamos no quadro da Rádio Metropolitana. Programa da hora é essa. Que beleza, hein? O Tom Santos atacando de radialista aí nesse início de 2025. Seja bem-vindo também, Tom. Portanto, obrigado, Fabinho. Hoje a gente vai elaborar aqui a nossa seleção, né, dos melhores de 2024. No ano passado, 2023, a gente também elaborou essa seleção, né? Confesso que ficou um pouco diferente, né, Glauber, dos outros conteúdos também, né, que a gente, que as outras mídias fizeram, na verdade, né? Mas para mim foi, na minha opinião, não é querendo puxar saco o canal, não. Para mim foi a melhor seleção montada, viu? Entre todos aí do ano 2023. E agora, em 2024, a gente vai tentar montar outra seleção tão boa como foi a do Brasileirão, né, do outro Campeonato Brasileiro. Então, vamos começar com a primeira categoria, que é essa. Claro, começando pelos goleiros, né? Aquele jogador que vê tudo dentro de campo, né? Tem uma visão privilegiada. Estamos aí com 3 grandes goleiros, grandes destaques do Campeonato Brasileiro 2024. Temos o João Ricardo do Fortaleza, temos o Hugo Souza do Corinthians e temos o John do Botafogo. Inclusive foi o campeão brasileiro de 2024. Começando pelas damas. Gabriela, para você, quem foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro? João Ricardo do Fortaleza, Hugo Souza do Corinthians ou John do Botafogo? Olha, na minha opinião, Hugo Souza salvou o Corinthians, sim, do rebaixamento. Foi destaque do Corinthians, né? Para mim, foi o melhor goleiro, sim, do brasileiro, viu? Então, primeiro voto para o Hugo Souza. Primeiro voto da Gabi aí, votando no goleiro do Corinthians. E para você, Glauber? Cara, para mim é bem difícil, né? Eu vou adotar alguns critérios aqui e já vou deixar aqui, caso vocês queiram também usar aí nas escolhas de vocês, que é a dificuldade, né? A fase do time, né? Obviamente o John, graças à excelente equipe do Botafogo, ele sofreu muito menos, né? Como goleiro. Então, eu acho que devido à reviravolta do Corinthians no ano e toda a melhora, eu também vou de Hugo Souza, mas não é uma escolha tão fácil entre ele e o João Ricardo. Outro voto para o Hugo Souza aqui, por enquanto, ganhando a nossa votação dos melhores do Brasileirão 2024. E para você, Tom Santos, quem foi o melhor goleiro de 2024 no Campeonato Brasileiro? Sem dúvida nenhuma, a Gabriela já falou por mim aí, ó. Hugo Souza, que foi brilhante, né, no campeonato, né? Fez defesas aí importantes nos jogos da Sul-Americana, né? Ajudando o Corinthians a passar, né, pelas fases, né? Então o meu voto vai para o Hugo Souza aí. Então já ganhou, né? Eu vou dar meu voto aqui, mas o Hugo Souza já ganhou a nossa primeira votação aqui dos melhores do ano. Eu também
vou com vocês nessa. Eu vou de Hugo Souza, porque pelo grau de dificuldade, né, pelo que o Corinthians passava, um time que estava brigando pelo rebaixamento, ele conseguiu ser nos destaques, né, ao lado de Yuri Alberto, ao lado de Garro, de Memphis Depay, mas foi um grande goleiro, né, uma grande contratação do Corinthians. Depois da saída conturbada de Cássio, de Carlos Miguel, eles conseguiram achar um baita goleiro. E o John também, excelente, evoluiu muito. O João Ricardo também é um goleiro incrível, mas eu também voto no Hugo Souza, que ganha, né, essa primeira votação aqui do início da nossa live sobre os melhores do ano. Vamos para a próxima. Primeiro zagueiro, temos aí Alexander Barbosa, do Botafogo, Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o Kusevich, que já foi do Palmeiras, mas agora é do Fortaleza. Começando por você, Gabi, quem que você vota desses 3 zagueiros? Barbosa, Gomes ou Kusevich? Olha, difícil, hein? Olha, mas eu vou de Gustavo Gomes. Sem clubismo, né? Mas ele fez um campeonato majestoso, na minha opinião. Grande zagueiro, o Gustavo Gomes, gosto bastante dele também. Ele vem sendo um dos destaques, né, do Palmeiras nos últimos anos e principalmente aqui do futebol brasileiro. E para você, Glauber, quem que você vota no primeiro zagueiro? Eu vou de Kusevich, né? Levando em consideração, para eu manter aqui a minha... manter a minha linha de raciocínio, né? Porque levando em conta a dificuldade, né? Tanto o Botafogo como o Palmeiras são excelentes equipes, e eu acho que o Kusevich aí, ele é aquele cara que muitas vezes salva nos momentos mais necessários. Então aí um voto para o Kusevich, um voto para o Gustavo Gomes. Tom Santos, quem foi o melhor primeiro zagueiro? Olha, sem dúvida nenhuma, para mim, Diego Barbosa fez um excelente campeonato, né? Kusevich, que jogou pra gente também, não deu certo, né? Foi lá pro Fortaleza, deu certo o resultado para eles, mas um monstro em campo, né? Que eu sou palmeirense, né? Tô falando aqui, Gustavo Gomes, foi o melhor. Então, com essas votações, Gustavo Gomes já ganhou, né, a votação aí de melhor primeiro zagueiro. Eu vou deixar meu voto aqui, não vai mudar muita coisa, mas eu voto no Alexander Barbosa. Para mim foi o grande destaque aí do Campeonato Brasileiro desse ano, o zagueirão aí do Botafogo. Então, um voto para Barbosa, um voto para o Kusevich e 2 votos para Gustavo Gomes, que ganha essa votação do primeiro zagueiro. Vamos para o próximo. Segundo zagueiro, Bastos, do Botafogo, Léo Ortiz, do Flamengo, e o Vitão, do Internacional. 3 grandes zagueiros também. Para você, Gabi, quem foi o melhor entre os 3 aí que estão concorrendo na posição de segundo zagueiro? Olha, eu vou de Bastos, hein? Também fez um campeonato brasileiro muito bom, né? E do Botafogo, né, campeão, a gente tem que exaltar isso também, né? Com certeza, um grande zagueiro mesmo. Quando ele não jogava, o Botafogo sentia muito, né? Fazia muita falta mesmo ali no sistema defensivo do Fogão. Para você, Glauber, Bastos, Léo Ortiz ou Vitão? Para mim é um dos confrontos mais fáceis. Aí eu vou de Bastos também. O angolano Bastos, excelente zagueiro. É um cara que eu não conhecia e pessoalmente me surpreendeu bastante. Mais um voto para o Bastos. Tom Santos, quem foi o melhor zagueiro dos 3? Bom jogador, Léo Ortiz, Vitão, mas fica com o Bastos também, fez um excelente campeonato. Também ficou com o Bastos. Então, por unanimidade, né, o Bastos ganha essa votação aí de segundo zagueiro e faz companhia ao Gustavo Gomes na nossa seleção do Brasileirão 2024. Vamos para o próximo. Lateral direito, William, do Cruzeiro, o Wesley, do Flamengo e o Bruno Gomes, do Internacional, que foram os 3 aí que tiveram grande destaque, né, nesse campeonato, além de outros laterais também, mas como não dá só colocar 3 aqui na votação, esses foram os escolhidos pelo destaque que tiveram. Para você, Gabi, William, Wesley ou Bruno Gomes? Eu vou de Bruno Gomes do Inter, hein? Fiquei na dúvida entre Wesley e Bruno Gomes. Acho que Bruno Gomes foi melhor. Então volta aí pro Bruno Gomes do Internacional. Glauber, para você. Cara, eu tentei até, na hora que eu estava me preparando aqui e fazendo as artes, encontrar motivos para eu votar no William, porque eu gosto muito dele. Né? Eu gosto muito do futebol dele, tenho gostado dele no Cruzeiro, mas essa não foi a melhor temporada dele, né?
Então, eu acabei decidindo já antes que eu ia votar no Bruno Gomes. Então, mais um voto para o Bruno Gomes, ganhando por enquanto 2-0 contra os 3 candidatos aí. Contra os outros 2 candidatos, na verdade. Tom Santos, para você. William, Wesley ou Bruno Gomes? Então, Fabinho, o William também foi mais ou menos aí, né? Bruno Gomes, mas eu fico com o Wesley. Olha, então voto para o Wesley. Voto para o Wesley e 2 votos para o Bruno Gomes. Eu acredito que nessa o Bruno Gomes venceu, porque tem 2 votos, né? Porque eu voto no William. Para mim, o melhor lateral direito do campeonato foi o William do Cruzeiro. Mas quem venceu foi o Bruno Gomes do Internacional. Agora temos aí lateral esquerdo, Bernabei do Internacional, Alex Telles da Seleção Brasileira e do Botafogo, e o Lucas Esteves do surpreendente Vitória, né? Vitória aí que deu uma arrancada e conseguiu aí ficar bem posicionado na tabela do Brasileirão. Gabi, para você, Bernabei, Alex Telles ou Lucas Esteves como lateral esquerdo? Eu vou de Alex Telles. Sem dúvidas, Alex Telles. Alex Telles, ótimo lateral. Para você, Glauber? Eu vou de Lucas Esteves, né? Adotando o meu critério aqui sobre dificuldade, sobre precisar se superar mais. Eu acredito que o Vitória é um time que passou muito mais dificuldade que as outras 2 equipes, né? E por isso eu vou de Lucas Esteves. Então, por enquanto, um voto para o Alex Telles e outro para o Lucas Esteves. Tom Santos, seu voto. Bernabé fez um bom campeonato, Alex Telles também fez um bom campeonato, mas eu fico com o novo reforço do São Paulo, Lucas Esteves. Opa, não estava sabendo disso, hein? Essa também eu não sabia, não. Bomba! Bomba do Tom, hein? Voltou, o Lucas Esteves que voltou, né? Ele fez um campeonato pelo Palmeiras muito ruim, então a torcida pegava no pé, né? Mas voltou muito bem do Vitória, então eu fico com ele, porque jogou bem no Vitória. Então, Lucas Esteves, o novo reforço do São Paulo. Olha só, hein? Informação importante essa aí, hein? Não, confesso que não estava sabendo, mas se vier, que bom, um ótimo lateral. Então, Lucas Esteves vencendo por 2 e o Alex Telles tem um voto. Deixa eu ver. Se eu votar no Alex Telles, vai empatar, né? E algum de nós tem que desempatar. Vai empatar. É. Não, mas pode votar nele, se essa for a sua opinião. Não, eu vou votar no Alex Telles, vou manter a opinião que eu já tinha, Alex Telles para mim. E aí, deu empate, então. Deu empate, aí. Pô, e aí agora, qual que é o critério de desempate? Como que a gente desempata agora? Para mim aqui, eu não sei se vocês vão comprar meu argumento, mas para mim aqui é o meu critério aqui, a dificuldade, a superação, jogar numa equipe onde é mais difícil você manter o alto rendimento, então... Vendo por esse lado, faz sentido. Faz sentido. Então vamos dar vitória pro Lucas Esteves mesmo? Por mim, sim. Para você, Gabi? Pode ser, vai. O Lucas Esteves jogou bem no Vitória, né? A dificuldade foi bem maior do que do Alex Telles no Botafogo, né? Sim. Por grau de dificuldade, então o Lucas Esteves ganha aí a votação de lateral esquerdo. O Tom Santos já tinha votado nele, né? Então aí já confirmamos aí o Lucas Esteves, segundo o Tom, é reforço do São Paulo para 2025, né? Vamos aguardar. Volante, Gregory do Botafogo, Gerson do Flamengo e Aníbal Moreno do Palmeiras. Caramba, que trio, hein? Que trio. Para mim, um dos mais difíceis aí por enquanto, né? Dessa votação. Gabi, para você, Gregory, Gerson ou Aníbal Moreno? Olha, muito difícil, né? Aníbal Moreno que jogou muito no Palmeiras, mas decaiu bastante, né? O Gregory jogou muito no Botafogo, mas eu ainda fico com o Gerson. Acho que foi melhor assim dos 3. Bom, primeiro voto para o Gerson aí, volante do Flamengo e também da Seleção Brasileira. Glauber, meu irmão, qual foi para você o melhor volante do Brasileirão? Completando seu comentário, eu sou totalmente contra Gerson na seleção. Não gosto. Acho superestimado. Bom Instagram, bom canal do YouTube, o dele. Se você for lá ver as jogadas, um excelente jogador de YouTube. Gosto muito do Aníbal Moreno, já confirmo aqui. o meu voto nele, né? Embora realmente concorde com a Gabriela que ele é um bom jogador, mas não é o melhor. Mas eu gosto muito do Aníbal Moreno, já confirmo aqui o meu voto nele, né? Embora realmente concorde com a Gabriela que ele é um bom jogador, mas não é o melhor.
ele decaiu um pouco, né, esse ano. Acredito até que a gente pode afirmar aqui que o Palmeiras como um todo não fez o seu melhor ano, né? É um time que vai se renovar aí e continuar forte, né? O que é triste para os rivais, mas bom para o Palmeiras. E eu acredito que ele vai continuar sendo um dos destaques aí ano que vem. Ou então um voto aí pro Aníbal Moreno e um voto pro Gerson. Tom Santos, para você, entre os três, quem foi o melhor? Olha, o Gregório foi bem. Para mim, o Gerson é titular da seleção brasileira. Mas para mim, fico com o moço do Aníbal Moreno. Então, fez um bom campeonato. Aníbal Moreno. Então aí 2 para o Aníbal Moreno, 1 para o Gerson. Eu votaria nos 3 se pudesse. São 3 grandes jogadores mesmo. Mas acho que pela surpresa desse campeonato brasileiro, né, o Gerson já é uma realidade, né? Para mim, ele é um grande jogador, dispensa comentários. Mas para mim, pelo Brasileirão 2024, eu voto no Aníbal Moreno também. O Grego, ele teve aquela entregada dele de paçoca, né, que deu uma manchada aí no ano dele, infelizmente. Eu acho que isso pesa bastante, né, quando você vai lembrar assim do ano dele. Sim, tem isso também. Meias, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Marlon Freitas, do Botafogo, e ele, Rodrigo Garro, do Corinthians. Gabi, para você, Matheus Pereira, Marlon Freitas ou Garro? Matheus Pereira jogou muito esse ano, mas acho que foi de Matheus Pereira. Então, bom, o primeiro voto aí para Matheus Pereira. Agora, Glauber, para você, Matheus Pereira, Marlon Freitas ou Rodrigo Garro? Cara, é triste para mim admitir que eu gosto do futebol do Rodrigo Garro, né? E é um baita futebol. Eu vou votar nele pela forma, né? Pela forma como se recuperou. E basicamente ele foi 80% ali do Corinthians quando foi necessário. Como São Paulino, é triste eu admitir que eu gostaria dele no meu time. Joga demais mesmo. Tom Santos, para você, quem foi o melhor dos 3? Olha, Marlon Freitas jogou bem, o Garro jogou bem contra o Palmeiras, mas eu vou por Matheus Pereira, né? Que o Palmeiras andou soldando ele aí também. Sondando, né? Não é que tem alguma coisa para contratar, mas eu fico com o Matheus Pereira. Olha, os 3 são excelentes jogadores, mas nessa eu vou ter que votar no Garro. Não tem jeito, o Garro foi o grande destaque mesmo desse campeonato, né, como um todo. Matheus Pereira também é um baita jogador, é um jogador diferencial mesmo, foi muito importante para o Palmeiras, para o Cruzeiro, mas nessa eu voto no Rodrigo Garro. E empatou de novo, né? Empatou. E aí vamos usar o mesmo critério, porque, cara, vai dar Garro, provavelmente, porque o Corinthians quase caiu para a segunda divisão, gente. A gente lá, até a metade do ano, a gente dava certeza que o Corinthians seria rebaixado. A aí passa muito pelo Garro. Eu tava entre Matheus Pereira e o Garro, né? Mas se for para desempatar, aí eu escolho o Garro. Garro também. Eu também escolho o Garro. Escolho novamente o Garro, né? É pela superação, né? Pela superação do Rodrigo Garro. Acho que por tudo, né? Vamos lá, completando aí a parte dos meio-campistas. Temos Alan Patrick, do Internacional, Rafael Veiga, do Palmeiras, e o Savarino, do Botafogo. Uma curiosidade, né? O Alan Patrick, ele venceu a nossa votação de 2023. Ele estava ali entre os jogadores ali. Se eu não me engano, é o único que ainda está, né, por enquanto. É o Alan Patrick, que teve também na outra votação. Ele está novamente aqui, só que disputando com 2 gigantes, hein? Rafael Veiga e o Savarino. Começando por você, Gabi. Quem foi o melhor dos 3 aí? Rafael Veiga. Fez gols importantes, gols de falta, né? Deu passes importantes, né? Sem sombra de dúvidas, Rafael Veiga. Então aí um voto pro Rafael Veiga do Palmeiras. Glauber, e pra ti? Eu mantenho o meu critério aqui, o mesmo que eu adotei sobre o Rodrigo Garro, o Alan Patrick. Cara, o Inter sofreu o que sofreu, né? A gente não precisa relembrar aqui tudo que aconteceu com o Inter. Sim. E dado isso, além de eu ser muito fã do futebol do Alan Patrick, meu voto vai para ele. Então aí um voto para o Alan Patrick e um voto para Rafael Veiga.
Tom Santos, para você, quem foi o melhor dos três? Rapaz, esse daí tá difícil, hein, cara? Rapaz, Difícil, vai complicar mais rapaz, agora. o Alan Patrick fez um bom campeonato pelo Inter. O Savarino jogou muito. Merecia ter uma chance na seleção também. Né? O Veiga caiu, né? E depois voltou de novo, né? Eu vou ficar com o Rafael Veiga também, porque o Rafael Veiga ele voltou estourando, né? Voltou aí arrebentando, fazendo gols importantes, né? E ajudando o Palmeiras a ficar em segundo lugar, né? Boa. Então, por enquanto, 2-1 pro Rafael Veiga contra o Alan Patrick. Os três jogadores, eles têm uma história parecida nesse campeonato. Os três começaram assim de uma forma assim não tão promissora, mas no decorrer do campeonato começaram a se destacar. O Savarino foi um dos destaques, fazendo gols importantes na reta final do Campeonato Brasileiro. Inclusive, um dos gols foi contra o Internacional e o outro contra o São Paulo na última rodada. Foram do Savarino, praticamente os 2 gols do título, que decretou aí o Campeonato do Botafogo. Rafael Veiga foi um dos grandes nomes das últimas rodadas do Palmeiras. Ele voltou muito bem, fazendo gols importantes, como a Gabi diz, até fazendo alguns golaços também, diga-se de passagem, né? E conseguiu colocar o Palmeiras aí nessa briga pelo título, na reta final. E Alan Patrick, para mim, foi um dos grandes nomes mesmo do Internacional. É alguém que passou por tudo isso, um momento triste, assim como o Grêmio, mas conseguiu se reinventar. E teve um momento do Brasileirão que o Inter chegou a brigar pelo campeonato. Um time que estava lá embaixo, estava com jogos atrasados, mas conseguiu com força, superação e muita técnica, né, com bons jogadores, depois da chegada de Roger Machado, conseguiu se reinventar, e muito isso ele deve ao Alan Patrick. Mas eu vou votar hoje no Rafael Veiga. Para mim, o Veiga foi o destaque desse campeonato, mas os três, para mim, até agora foi mais difícil mesmo. Eu achava que o anterior dos volantes havia sido mais difícil, mas esse é complicado, viu? Inclusive, daria um bom meio campo aí, viu? Esses três juntos. Alan Patrick, Rafael Veiga e Savarino. Mas voto no Rafael Veiga. Deixando claro aqui também, aproveitando o que a gente está falando de Veiga, para mim, essa vaga que as pessoas dão pro... Nossa, deixei passar o nome aqui, ó, o Gerson. Essa vaga do Gerson na seleção, para mim, era do Veiga desde sempre, entendeu? Desde 3 anos atrás até hoje seria do Veiga. Com certeza. Atacantes: Luiz Henrique do Botafogo, Yuri Alberto do Corinthians e o incrível Hulk do Atlético Mineiro Galo. Gabi, para você, desses três, quem foi o grande destaque do campeonato? Grande destaque, eu vou de Yuri Alberto, né? Que no começo do campeonato não estava fazendo gols, né? Mas depois foi um pilar importante para o Corinthians se reerguer, né? Então eu vou de Yuri Alberto. Então, o primeiro voto é para o Yuri Alberto, artilheiro do Brasileirão, né? Ao lado do Alejandro do Vitória, e também um dos grandes destaques dessa arrancada do Corinthians, de 9 vitórias. Glauber, para você, Luiz Henrique, Yuri ou Hulk? Yuri Alberto, porque, cara, se superou, né? Mais uma vez aí usando essa palavra em relação ao Corinthians, é um cara que, ele é o jogador que mais sofreu do ano passado e esse ano também, né? Com tudo que aconteceu, com todas as críticas, ele lidou da melhor forma, procurou tratamento e tudo mais, e por conta disso, para mim, eu não tinha nem dúvidas, o Yuri Alberto. Queria deixar aqui o meu comentário, que eu me segurei para não colocar o Hulk da Marvel aí, com a camisa do Atlético Mineiro, foi difícil, quase coloquei, mas consegui me controlar. Tá certo, então aí outro voto pro Yuri Alberto do Corinthians. É legal o Hulk da Marvel, viu? Uma próxima, quem sabe, hein, Glauber? Uma boa ideia. Tom Santos, pra ti, quem foi melhor aí, de Luiz Henrique, Yuri ou Hulk? Gosto muito do Hulk, queria que ele fosse jogar no Palmeiras lá, né? Mas não deu contrato, né? Não veio, foi pro Atlético Mineiro, né? Diz que é palmeirense, né? Mas foi pro jogar no Atlético, né? E o Yuri Alberto, né? Perdendo os gols incríveis aí, né? A torcida pegando no pé, né? Pô, Yuri Alberto, você perde um, perde outro e tal. Né, e a torcida do Corinthians pegando o pé dele, mas depois deu a volta por cima, voltou a ser aquele atacante de fazer gols, né, importantes, tanto que tem umas sondagens aí de fora também, querendo o Yuri Alberto, e é aquilo, né, diz que vai ficar até o meio do ano que vem, né? Vamos esperar, vamos aguardar, né, e para mim,
o craque mesmo, Luiz Henrique, o grande craque do Brasileiro de 2024. Monstro, jogou muito. Jogou muito mesmo. Jogou demais o Luiz Henrique. Né? Para mim foi o destaque tanto do Brasileiro como também o da Libertadores. Mas, Titular, e um detalhe, titular da seleção brasileira tem que ser ele. e vem fazendo gols importantes na seleção, hein? Exatamente, Fabinho, exatamente. Vem fazer uns gols importantes. É um cara que vai pra cima. O Palmeiras, a Gabi sabe disso, tentou contrato com ele, mas naquela época ali ela falou que tava caro, né, e tal, e não veio. E aí viu que o cara estourou lá, não sei se ele se arrependeu, né, e aí foi o craque do Brasileirão. Pra mim, Luiz Henrique. Boa, um voto para o Luiz Henrique, 2 para Yuri Alberto, nenhum para o Hulk. O Hulk não ganhou nenhum voto. Para não desempatar, eu vou votar também em Yuri Alberto. Yuri Alberto não tem como não deixar o artilheiro do Brasileirão de fora, né, dessa seleção. Então, tem que estar. Então, o Yuri Alberto, para mim, ganha essa parada entre os três. Atacantes, completando aí, Estevão, do Palmeiras, Wesley, do Internacional, e ele, Pedro, do Flamengo. Gabi, para você, quem foi o grande destaque entre os três aí citados? Ah, sem sombra de dúvidas, a nossa joia, né? O Estevão. Sem sombra de dúvidas, Estevão. Grande jogador, hein? Depois da saída do Endrick, ele soube substituir de uma forma incrível mesmo. Apesar de ter características diferentes, é um jogador, para mim, mais completo ainda que o Endrick, o Estevão. É uma joia mesmo e tem tudo para dar certo aí na Europa quando ele for, mas por enquanto o Palmeiras tem que curtir ele aqui, né? O torcedor tem que aproveitar enquanto ele está aqui para ele desfilar o bom futebol aqui nos campos brasileiros. Para você, Glauber, Estevão, Wesley ou Pedro? Para mim, esse é um dos confrontos mais fáceis, né? Eu vou de Estevão. Então, outro voto para Estevão. Você, Tom Santos? Olha, o Wesley jogou no Palmeiras, né? Fez uns jogos bons aí pelo Inter. Pedro, se não tivesse machucado, seria o titular da seleção. Mas para mim, Estevão foi melhor. Eles ia para cima, dava passe. Esse ano de 2005 tem tudo para ser um dos melhores meias, né, de criação antes de sair para o Chelsea, né? Um dos melhores meias aí, para mim, foi o Estevão. Então o Estevão já ganhou. Estevão já ganhou, também voto no Estevão, né? O Pedro, infelizmente, sofreu com lesões, né? Porque antes da lesão que ele teve, ele vinha sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo homem-gol mesmo do Flamengo. Eu acredito que se ele tivesse continuado, não tivesse ficado tanto tempo afastado, ele teria feito mais gols, sim, e estaria com certeza aí nessa briga com mais força. O Wesley também foi fundamental no Internacional, nesse campeonato, assim como o Alan Patrick, fazendo gols decisivos aí que deixaram o Inter com uma vaga direta para a Libertadores desse ano, mas eu também voto no Estevão. Estevão é um jogador, dispensa comentários, né? Ele por si só já mostra o que ele sabe fazer em campo. Então é um jogador diferenciado mesmo. Completando o trio de ataque, Alejandro também foi artilheiro do Brasileirão, do Vitória, Lutero, do Fortaleza, e ele, Igor Jesus, que é muito fã de Dragon Ball Z, do Botafogo. Começando com você, Gabi. Alejandro, Lutero ou Igor Jesus? Eu vou de Alejandro, né? Também foi artilheiro do Brasileiro junto com o Yuri Alberto, né? Vou de Alejandro, viu? Do Vitória. Um ponto aí pro Alejandro do Vitória. Glauber, para você. Eu vou de Alejandro também, mantendo o critério aí pela dificuldade. Não é tão fácil essa escolha. Se fosse o Lucero, seria compreensível também, porque o Fortaleza é uma excelente equipe, né? Um dos melhores futebols aí do Campeonato Brasileiro, de alto nível. É um trabalho muito sério, né? Com certeza. Vitória que esse ano terá o Wellington Rato, né? Que jogou pelo São Paulo. É um dos nomes aí que reforçaram o time do Vitória nessa temporada 2025. Tom Santos, para você, Alejandro, Lucero ou Igor Jesus? No pique! É o seguinte, para mim, Igor Jesus. Igor Jesus. Igor Jesus. Esse também é outro que para mim é um cara que vai se destacar aí
né? Eu acho que joga bem, tem tudo para se dar bem lá na seleção brasileira também. Então eu fico com o Igor Jesus. Então, 2 votos para Alejandro, 1 voto para Igor Jesus e nenhum voto para Lucero. Nessa votação, eu vou de Alejandro. Voto no Alejandro aí, para completar o trio de ataque da nossa seleção. Mas qualquer um dos dois que vencesse merecia também, tanto o Lucero como o Igor Jesus. Agora os treinadores. Arthur Jorge, do Botafogo, campeão brasileiro. Vojvoda, do Fortaleza, que vem fazendo um ótimo trabalho há alguns anos já na equipe cearense. E Abel Ferreira, do Palmeiras. Então, para você, Gabi, quem foi o técnico do ano 2024? O Arthur Jorge, né? Acabou de ganhar a Libertadores, né? Conseguiu manter a mesma essência no Campeonato Brasileiro, né? Não decaiu, então vou de Arthur Jorge, viu? Foi bem melhor que o Abel Ferreira, que pecou em alguns jogos importantes, né? E mesmo o Vojvoda fazendo um campeonato bom com o Fortaleza, acho que o Arthur Jorge foi superior. Então, volta aí para Arthur Jorge, né? O grande destaque, a grande revelação para o futebol brasileiro no ano de 2024 também. Glauber, para você, quem foi o treinador do ano? Eu votaria no Abel normalmente, né? Um melhor técnico aí dos últimos 4 anos. Fácil. Sim. E por uma questão de continuidade de trabalho e a seriedade do trabalho do Fortaleza, eu vou de Vojvoda, porque eu acho que ele merece esse reconhecimento. O Arthur Jorge está aí no seu primeiro ano, realmente ganhou a Libertadores, como a Gabriela disse, mas eu não levo isso em conta, porque aqui a gente está voltando no Brasileirão, né? Se eu levasse isso em conta, provavelmente ia ser mais difícil. Então, tirando, eu escolhi tirar isso, né? Não que vocês precisem fazer o mesmo. Mas aí eu acabo votando no Vojvoda pela toda a dificuldade, terminou ali entre os primeiros, é muito difícil. Então, um voto para o Vojvoda e um voto para Arthur Jorge. Tom Santos, para você, quem foi o melhor técnico? Sem dúvida nenhuma, Fabinho, Arthur Jorge, para mim, foi um dos melhores técnicos desse ano, né? Agora vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer o ano que vem, né? Para mim, esse ano foi o Arthur Jorge. Nada que tire o Abel, né, das grandes conquistas, né, que ele teve pelo Palmeiras, né? E espero que o ano que vem ele se recupere, né, para poder chegar a mais um patamar aí de várias conquistas, né, para ser um dos melhores técnicos. Vojvoda também, se caso o Abel saísse, eu queria o Vojvoda como técnico do Palmeiras, mas eu fico com o Arthur Jorge. O Rei Arthur, né? O Rei Arthur ali do Botafogo. Olha, Glauber, Gabi e Tom Santos. É difícil, viu? É difícil a decisão, porque dos três, o técnico que mais me agrada é Abel Ferreira, por tudo que ele fez nos últimos anos. Mas eu vou usar o critério de Campeonato Brasileiro 2024. Para mim, o homem mesmo do campeonato foi Arthur Jorge. Não só por ter vencido o campeonato, mas por ele ter pegado uma equipe do Botafogo que ainda estava assim meio capengando do ano passado por conta do ano de 2023, por ter perdido o campeonato da forma que perdeu, né? A torcida já estava pegando meio do pé, mas trouxe reforços pontuais, jogadores assim que ninguém acreditava que poderiam render e renderam no Botafogo. O Botafogo com um time forte, um time que onde você olhava tinha jogadores de qualidade, e Arthur Jorge soube muito bem escalar esse time, né? Escalar de uma forma que nem outro técnico conseguiu depois do Luiz Castro, que havia sido treinador, né, na outra ocasião. Então, Arthur Jorge, para mim, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, foi o técnico do ano e também o técnico do Campeonato Brasileiro. Para mim, ele ganha essa parada aí. Agora, o craque do Brasileirão 2024. Yuri Alberto, Luiz Henrique ou Estevão? Gabi, começa com você. Para você, quem foi o craque do Brasileirão? O craque do Brasileirão, eu vou de Luiz Henrique. Né? Jogou muito no Campeonato Brasileiro, né? Pelo Botafogo, né? Superou até o Estevão, né? Então eu vou de Luiz Henrique do Botafogo. Então eu voto para Luiz Henrique do Fogão. Glauber, para você, Yuri e Luiz Henrique ou Estevão? Vou de Luiz Henrique também. Luiz Henrique também. Então 2 votos para Luiz Henrique ganhando por enquanto. Vamos ver quem Tom Santos vai votar, se vai decretar a vitória do Luiz Henrique ou vai dar uma bagunçada aqui na votação. Para você, Tom. Olha, o Luiz Henrique fez
bom campeonato, né? Ele estourou aí, fazendo gols. O Estevão também, né? Alcançando ele aí. Yuri Alberto também fazendo gols. Mas o meu voto, Estevão Palmeiras. Então aí eu voto para Estevão, 2 votos para Luiz Henrique do Botafogo. Olha, eu votaria fácil no Estevão. Mas como ele já está aqui na nossa seleção, como na parte da escalação aqui entre os 11 titulares, eu vou votar em Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique merece sim estar aí em alguma posição aqui da nossa eleição dos melhores do Brasileirão. Eu acho muito injusto ele não estar por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele representou. Tanto fez que acabou sendo convocado pela seleção brasileira, assim como o Igor Jesus. Então eu voto no Luiz Henrique como o craque do Brasileirão. Essa é engraçada, hein? O futebol decreto não. Futebol discreto ou ausente. É discreto, é. Futebol discreto ou ausente em 2024. Temos aí Pedro Raul do Corinthians, Zé Rafael do Palmeiras e o Marcelo M12 do Fluminense. Gabi, para você, quem foi o jogador aí que rendeu menos no Brasileirão 2024? Olha, fiquei em dúvida aqui entre o Zé Rafael e o Marcelo, né? Mas eu vou de Zé Rafael, viu? Fez um campeonato bem abaixo do que ele fez o ano passado, né? Foi bem discreto mesmo, viu? Então, aí, primeiro voto para Zé Rafael do Palmeiras. Glauber, para você. Vou de Marcelo. Marcelo. Então, é Marcelo isso aí. era para ter significado muito mais pro Fluminense, né? O Fluminense também teve um momento muito difícil, assim como o Corinthians teve, quase rebaixado, e conseguiu se salvar sem o Marcelo, né? Era para o Marcelo ter sido muito mais simbólico aí nessa recuperação do Fluminense e não foi. Concordo. Então aí voto para o Marcelo e um voto para o Zé Rafael. Tom Santos, para você, quem foi a decepção do ano? Olha, Pedro Raul, né, ele não fez um bom campeonato, decepcionou. O Marcelo, eu acho que dava ainda para tentar, mais ou menos tentar com ele, né, tentar colocar ele ali no meio campo, né, mas também decepcionou. Mas o meu grande voto vai ser Zé Rafael. Decepcionou esse ano. Concordo. Zé Rafael, que era titular absoluto no Palmeiras, né, caiu muito de produção e acabou indo para o banco de reservas. E quando jogava também não fez atuações assim que a gente fosse encher os olhos, né? Dos 3 aí, os 3 tiveram um campeonato muito abaixo. O Marcelo até fez alguns bons jogos no começo ali, né? O Fluminense até conseguiu dar algum destaque, né, para ele, mas depois ele caiu muito de produção. Mas eu vou votar nessa. Eu já estava com esse nome já antes de começar a nossa live aqui. O Marcelo, para mim, foi uma decepção, mas também o Zé Rafael foi porque, assim, o Marcelo a gente já conhecia ele, né? A gente sabe que ele poderia render mais no campeonato, sabe tudo disso, sabe o que aconteceu, aquela treta enorme que acabou ele saindo do Fluminense de uma forma triste, né? Um jogador do tamanho dele, multicampeão. Pedro Raul é um jogador muito criticado pela torcida do Corinthians, né? Até hoje ninguém assim, aceita muito ele no time, tanto que ele figura ao banco de reservas quase todos os jogos, praticamente. Mas eu acho que pelo rendimento, por tudo que vem representando nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, principalmente, eu voto no Zé Rafael também. Para mim foi a decepção do ano. É um jogador que poderia render muito mais. Mas os três, principalmente o Marcelo, pela bagagem que ele tem já no currículo, poderia ter feito muito melhor aqui no Campeonato Brasileiro. Mas voto aí no nosso querido Zé Rafael do Palmeiras. É isso. Da nossa lista foram esses os escolhidos, né? Deixando claro aqui que, como no ano passado, a lista final ela vai sair lá no Instagram amanhã. Isso. Amanhã, um dia depois do vídeo ir ao ar, né? A gente está gravando um pouco antes aqui. E eu quero deixar uma menção honrosa aqui, quem quiser também fazer alguma menção honrosa, alguém que ficou de fora aí, sobre o Tite, né? Que claramente é uma grande decepção para o futebol brasileiro, o ano do Tite no Flamengo. Treinador anterior da seleção brasileira, ele foi muito bem na seleção, né? Tirando as competições internacionais ali, mas nas eliminatórias ele foi excelente. E por conta disso eu esperava muito mais do Tite.
pelo time que ele pegou dessa vez. O Flamengo é uma excelente equipe, né? Boa, realmente. Realmente o Tite deixou muito a desejar. Gabi, para você, teve alguma outra decepção que não foi citada aqui, que você lembra assim? Ou algum Olha, craque. decepção. Ah, teve. Ou algum craque que tenha ficado de fora. Algum craque. Pode ser decepção e o craque, pode ser os dois. Decepção em craque? Acho que eu vou de decepção. Né? Decepção para mim, Caio Paulista, sem sombra de dúvidas. Jogou muito no São Paulo, né? Só que não fez um campeonato brasileiro, não só brasileiro, né? Bom pelo Palmeiras, né? Acho que para mim, decepção, viu? Então aí um voto, né? Então a opinião da Gabi pro Caio Paulista, que realmente foi uma decepção mesmo. Merecia até estar nessa lista, viu? Não sei não se ele acho que ganharia. Tom Santos, para você, quem foi o craque ou a decepção que você acha que faltou aqui na nossa votação? Olha, o lateral direito Marcos Rocha, Avenida Marcos Rocha, cara. Ele, pra mim, foi uma decepção, né? Deixou uma avenidaça ali na lateral direita, né, cara? Eu acho que foi uma renovação que o Abel confia nele, né? É uma aposta que o Abel tá fazendo nele, né? Não sei o que viu nesse grande Marcos Rocha, né? Vai ser titular, acho que alguns jogos aí, né? Eu acho que o Abel viu que nesses últimos jogos que ele deu uma vacilada, né? Então colocou o Giai. Então, para mim, o Marcos Rocha para mim foi um dos piores decepções. Concordo. O Tom até comentou isso na live que a gente fez com o Fred Júnior, comentando para ele que também um jogador que deixou muito a desejar no ano foi o Marcos Rocha. Né? A gente até fez uma brincadeira que o Tom tá perseguindo o Marcos Rocha, que não confiava no craque, não sei o quê, mas faz sentido, viu, Tom? Faz sentido mesmo, que eu já vi bastante torcedor do Palmeiras reclamar do Marcos Rocha nessa temporada. Concordo. Inclusive, eu falei. Inclusive, a Gabi viu lá que eu falei na rádio também. Falei que o Marcos Rocha é a Avenida Marcos Rocha, né? É a Avenida Marcos Rocha. A gente viu até no jogo contra o Botafogo, né? Que ele foi expulso, né? Dali já. Pra mim já é decepção também. Então é isso aí. A nossa seleção vai estar amanhã, como o Glauber disse, né? Lá no Instagram. Deixa eu colocar aqui o endereço, que é Instagram. Esporte no Ar Oficial. Quem ainda não segue a gente, ó, só seguir lá, hein? Esporte no Ar Oficial no Instagram. Estamos também no TikTok, @Esporte no Ar. Vocês também podem seguir a gente lá, compartilhar com os amigos, com os familiares. E a nossa seleção ficou assim. No gol, Hugo Souza do Corinthians. Na zaga, Gomes do Palmeiras e Bastos do Botafogo. Lateral direito, Bruno Gomes do Internacional. E Lucas Esteves, o lateral esquerdo, do Vitória. Volante, Aníbal Moreno. E no meio de campo, Rodrigo Garro do Corinthians, Rafael Veiga do Palmeiras. E no ataque, Yuri Alberto do Corinthians, Estevão do Palmeiras e Alejandro do Vitória. Então, repetindo, Hugo Souza, Gomes, Bastos, Bruno Gomes, Lucas Esteves, Aníbal Moreno, Rodrigo Garro, Rafael Veiga, Yuri Alberto, Estevão e Alejandro. E o técnico, Arthur Jorge, do Botafogo. O craque do Brasileirão, nossa opinião, foi Luiz Henrique, do Botafogo. E o pé de rato, foi então a ausência de bom futebol, foi Zé Rafael, do Palmeiras. Amanhã vai estar nas nossas redes sociais aí do Instagram, a nossa seleção, nosso campinho montado aí, para vocês conferirem lá que fim que deu os melhores do ano 2024 aqui do canal Esporte no Ar. Agradecendo a todos que estiveram conosco, né, começando aí, muito obrigado, Glauber, por mais uma live aqui, na primeira, né, de muitas que teremos nesse ano 2025. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, irmão, sobre qualquer esporte que seja, né, um amor que todos nós temos em comum, né, alguns amam mais seus clubes do que o esporte em si, né? Eu sou São Paulino, então eu amo mais o esporte porque meu time só me dá decepção. Vamos torcer, né, para que esse ano venha com coisas boas pro Tricolor. Valeu, Gabi, por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Esporte no Ar. E você tá sempre bem-vindo aqui, viu? Sempre que quiser participar, você tá bem-vindo no nosso canal. Amei o convite, viu? Eu agradeço, né? Foi super bom, né? O nosso bate-papo, né? E é uma honra estar aqui, viu? Obrigado mesmo. E você também, Tom Santos.
nosso parceiro de sempre aí. Começou como um internauta nosso aqui do Esporte no Ar e hoje é um integrante aqui do nosso canal também. Muito bom ter você aqui, Tom. Obrigado, Fabinho, né, pela oportunidade aí. Grauber também, que tá junto também. Gabriela agora, né? Você tá vindo aí. Obrigado pela participação. E foi muito bom participar hoje falando dos craques, né? Que a gente teve nesse brasileiro. E esperamos uma próxima aí, né? Tá trazendo mais entrevistados. Não se esqueçam de se inscrever no canal Esporte no Ar, né? Pessoa que quer seguir aí, acompanhar as grandes notícias, as grandes entrevistas, é aqui. Esporte no Ar Oficial. Um grande abraço aí e da minha parte, tchau. Valeu, Tom, valeu, Gabi, valeu, Glauber, valeu a todos que interagiram conosco nesse conteúdo super especial, né, nessa noite. Começando aí o ano 2025, que seja um ano repleto de muita realização, muita paz, muita saúde para todos vocês, viu? Um grande abraço a todos e até mais.